metodologias que a gente pode utilizar para fazer essa cobrança da tarifa. Também vou pedir para todo mundo que estiver com o microfone ligado, permanecer com ele desligado durante a reunião, porque senão dá uma interferência e às vezes a gente não consegue escutar o que eu estou falando. E também durante quando eu faço o compartilhamento de tela, eu paro de ver as pessoas da reunião. Então, se alguém precisar falar comigo durante a apresentação, eu peço que abra o microfone e me interrompa. Mas se tiver jeito de deixar a pergunta para o final da apresentação, fica melhor para a logística de hoje. Então, como eu falei, eu vou começar com uma apresentação, depois eu vou abrir as planilhas e alguns documentos que são os mais importantes daquele guia, né? Para orientação em relação ao envio da documentação que a gente precisa para realizar esse estudo. Mas eu já vou começar com a apresentação e no final da apresentação eu já vou abrir para alguma dúvida e depois que eu apresentar para vocês as planilhas e os documentos, a gente abre para mais um momento de dúvidas. Não sei se o Danilo e a Tamires me apresentaram, eu sou Luísa, sou economista, eu trabalho hoje em mais 4 consórcios de saneamento básico nessa parte de estudo tarifário, eu trabalho com consultoria econômica, além de mim hoje na empresa existem mais economistas, né? Eu tenho mais 2 economistas trabalhando comigo, a gente trabalha nessa parte de elaboração. Inicialmente, nosso foco era a parte de tarifa de água e esgoto. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de estudo tarifário nessa parte de resíduos sólidos, por causa da Lei 14.026, né? Que eu vou falar um pouquinho na apresentação. Então, se alguém tiver no final da primeira apresentação, eu vou abrir para perguntas e depois, como eu falei também, que eu mostrar os documentos, a gente abre para mais um momento. E também eu vou deixar os meus contatos, tanto e-mail quanto WhatsApp, para vocês poderem tirar dúvida, caso depois da apresentação ainda a gente tenha alguma dúvida. Se vocês puderem me dar um ok sobre a apresentação, se está todo mundo conseguindo ver. Estou vendo direitinho, viu, Luísa? Pode ir. Pode ir, então vou prosseguir só. Primeiro ponto que a gente tem que colocar, isso daí foi um trecho que eu tirei hoje, né, que é o manual do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele trouxe algumas informações muito importantes em relação ao cenário, né, do Brasil hoje em relação a resíduos sólidos e também trouxe a sugestão de algumas metodologias que a gente vai apresentar nos próximos slides. Primeiro ponto que a gente sempre tem que pensar é que não existe nenhum serviço gratuito. Se hoje no município a gente não tem uma cobrança em relação à parte de resíduos sólidos, ele está sendo custeado por algum outro imposto. A gente não tem hoje possibilidade de falar que resíduos sólidos, hoje a gente não cobra do usuário, então é um serviço de graça. Não é um serviço de graça. Dentro da economia, a gente tem uma frase que chama: não existe almoço grátis. Sempre tem alguém pagando por ele. Então, o problema hoje da gente não ter uma cobrança específica para resíduos sólidos é que a gente acaba tirando de algum outro imposto. A gente provavelmente não vai conseguir fazer uma cobrança de acordo com a utilização efetiva desse resíduo sólido, ou seja, aquele usuário que consome, que tem uma produção maior de resíduos sólidos, a gente não vai saber que ele deveria pagar mais por aquilo. E aquele usuário que tem uma produção menor, tem um número menor de habitantes por residência, a gente não consegue cobrar menos dele. Então, se não existe um serviço gratuito, então ele está sendo custeado pelos impostos municipais, dentro do IPTU ou dentro de alguma outra guia específica, a gente sabe que a gente precisa, então, primeiro resolver esse problema, porque a lei é bem clara em relação a isso. A gente tem que ter uma cobrança específica para resíduos sólidos
E também a gente tem que ter um serviço prestado de maneira correta. O que seria um serviço prestado de maneira correta para a lei? É um serviço com uma destinação adequada, ambientalmente e economicamente adequada. Então, a Lei 14.026, ela é diferente da Lei 11.445, ela veio focada muito mais na parte de resíduos sólidos. Então, ela quer resolver esse problema, então ela foi muito específica em relação a isso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, a gente não cobra hoje dentro do município. Então, a gente dá esse serviço de graça. Não, esse serviço não é prestado de graça, porque ele está sendo custeado por alguma receita específica que vem de dentro dos impostos que o cidadão paga. Então, a primeira coisa que a gente tem que tanto ter o entendimento e tanto passar para a população, para a gente ter o conhecimento da população, é a questão que não existe um serviço grátis. Então, a gente precisa de canalizar melhor essa cobrança para a gente conseguir, de fato, primeiro, prestar um serviço correto e prestar de maneira justa para a população. Além disso, também, como eu falei, a Lei 14.026, ela veio tentar resolver um problema, porque no próprio Sistema, né, Nacional de Informação e Saneamento, o famoso SNIS, a gente pode ver que 94% dos resíduos sólidos estão sob responsabilidade de administração direta e apenas 47% dos municípios têm alguma forma de cobrança em relação a esse serviço. E o mesmo os que cobram, a maioria não tem sustentabilidade econômica, ou seja, só 47% desses serviços que são prestados pela administração direta fazem alguma cobrança e, a sua maioria, eles não cobrem nem os custos. Quem dirá os investimentos necessários para a gente cobrar um serviço prestado adequadamente e ambientalmente adequado. Ou seja, se hoje não se cobre os custos, né, incorridos, que é o caminhão, o pessoal de coleta, a destinação, os contratos e os investimentos, eles ficam muitas vezes deixados de lado para que esse custo não aumente. Então, é uma situação bastante preocupante. Aqui eu trouxe uma breve explanação em relação ao contexto geral, né, a parte jurídica. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque nem é a minha área específica, né? Como eu falei, eu sou economista. Mas a Lei 11.445 de 2007, ela foi alterada pela Lei 14.026 de junho de 2020. Na lei de junho de 2020, ela colocou a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, como a reguladora mãe, vamos dizer assim. Todas as agências reguladoras, elas teriam algumas normas de referência ditadas pela Agência Nacional de Águas. Criou-se, então, no final de 2020, uma agenda regulatória onde a ANA colocaria essas normas de referência em prática, e a primeira norma de referência que saiu em 2021 foi exatamente sobre essa questão dos aspectos, né? Tanto abrange aspectos do regime, estrutura e parâmetros de cobrança pela prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, que devem assegurar a sustentabilidade econômica e financeira da atividade. A norma em questão também segue as diretrizes nacionais para o setor de saneamento presente lá na Lei 11.445. Então, a gente não fala que a Lei 14.026, ela anula a Lei 11.445, ela altera a Lei 11.445. Tem vários aspectos que foram mantidos desde 2007 e alguns outros aspectos foram alterados. O ponto principal da lei é maior foco em resíduos sólidos e a ANA como norma de referência e a questão da regionalização. Então, a gente vê a importância que a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, está dando para a parte de resíduos sólidos e a importância da gente atender a lei em termos de fazer, de fato, uma cobrança justa, implantar uma tarifa dentro do município ou fazer uma alteração de uma taxa, seja qual o critério que aquele município escolheu, porque tem alguns pontos que também são muito importantes, que é a questão do planejamento. O planejamento do saneamento básico, tanto em relação à água e esgoto, quanto em relação a resíduos sólidos e drenagem urbana, ele é de responsabilidade do titular, ou seja, o município que toma as decisões em relação a isso. O município, ele tem a obrigatoriedade de escolher uma agência reguladora para que essa possa fazer a tarifa ou criar uma agência reguladora municipal. A gente sabe que
em termos de corpo técnico, é ideal que faça através de consórcios, igual hoje está sendo feito. Então, a gente vê a importância que a ANA está dando em relação a essa parte de resíduos sólidos. Então, a gente tem essa obrigatoriedade do planejamento por parte do município. A ANA dita as normas para agências reguladoras e as agências reguladoras fazem valer essas normas para os entes regulados, que são os municípios que delegaram essa função de regulação e fiscalização para as agências reguladoras. Mas a questão de planejamento, de qual vai ser o tipo de prestação, se a prestação vai ser terceirizada, se vai ser através de um consórcio que vai ter um aterro sanitário consorciado, todas essas informações ela tem que ser de responsabilidade do prestador, ou seja, do município. O município que tem que definir qual é a melhor estratégia para ele em termos de prestação de serviços. Então, para isso, ele pode optar também por consórcios de prestação. O Comar hoje também presta esse serviço em relação a essa questão de orientação, mas a gente entende que a única coisa que é indelegável é a questão do planejamento. A prestação ela é delegável, ela pode ser passada por uma parceria público-privada, por um ente privado, por um consórcio público. Agora, a questão do planejamento, que está previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o único que pode aprovar e elaborar é o próprio município. Então, isso é uma informação que a gente traz aqui, mas ela é importante em outros aspectos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui eu trouxe bem breve, né, a questão do valor básico de cálculo. Quais são as orientações que a ANA trouxe dentro da norma de referência, e a Lei 14.026 também orienta que a gente utilize para o cálculo do valor final da taxa ou da tarifa. Ela fala bastante sobre a questão da quantidade de resíduos domiciliares equiparados e coletados, reais por toneladas ou reais por metro cúbico, a área total edificada dos imóveis atendidos pela coleta, a quantidade total de domicílios atendidos pela coleta e ao volume total de água consumido medido ao faturado dos domicílios atendidos pela coleta. Então, esses daí são os pontos para a gente criar um valor básico de cálculo. Então, a gente vai precisar que o município preste algumas informações para a gente. Primeiro, a gente precisa de saber quantas toneladas aquele município produz mensalmente. Se existe algum contrato de prestação que já define as toneladas. Existe uma real medição em relação a isso? Os caminhões que vão para o aterro sanitário, eles realmente sabem a quantidade ou é uma estimativa? A gente precisa dessas informações para a gente conseguir fazer esse valor básico de cálculo. Agora, em relação à questão do tipo de cobrança, como que a gente vai chegar no valor final das taxas ou tarifas? Como que a gente vai conseguir fazer o que a gente chama taxa ou tarifa de manejo de resíduos sólidos urbanos? Porque hoje nos municípios a maioria tem uma cobrança em relação a uma das etapas. Por exemplo, é muito comum que o município tenha cobrança em relação à coleta. A coleta é às vezes é um indicativo tem uma cobrança dentro, por exemplo, do IPTU. Ela é feita anualmente, ela vai custear uma parte do serviço de coleta. Normalmente não consegue custear todo o valor da coleta. Mas a gente precisa de, hoje, entender que é importante que a gente tenha uma tarifa que seja sustentável para todas as etapas do serviço, ou seja, desde a coleta até a destinação final. Então, para isso, a gente precisa de construir uma tarifa, definir uma tarifa para aquele município que atenda todas as etapas e, ao mesmo tempo, tenha as informações que aquele município tem disponível. Então, a gente vai usar algumas hipóteses aqui, que eu vou mostrar que como ela vai ficar combinada com outras e como que o município precisa de prestar as informações, e a gente vai ter que personalizar essa hipótese para o município. A gente não tem como falar hoje, existe uma fórmula mágica para a gente criar a tarifa. Todos os municípios vão ser dessa forma. Seria muito mais fácil, mas não. A gente tem que pensar que o município existe algumas questões de informação que um outro município pode ter.
Existe também essa questão da frequência da coleta, que às vezes faz muita diferença dentro do município, que é de médio porte, e um de pequeno porte não faz diferença. Então, a gente tem que pensar todo o contexto do município antes da gente criar, de fato, uma tarifa de resíduos sólidos para aquele município. Então, em relação às hipóteses, a gente considera a frequência de coleta, a área construída do imóvel, a frequência da coleta e o consumo de água combinado e, por fim, o volume de água consumido. Então, aqui eu vou trazer quais são os modelos, né, que são sugeridos, quais são os requisitos que a gente precisa e as vantagens e desvantagens de cada modelo. Na hipótese 1, a gente vai utilizar a categoria de imóveis e a frequência de coletas. A gente precisa, os requisitos que a gente precisa para a gente atender isso, primeiro, é um bom cadastro imobiliário, codificação dos imóveis, domicílios por categoria de uso e por frequência de coleta. Nos municípios que a gente já tem uma cobrança de água e esgoto, ou é feito pela Copasa ou por alguma outra empresa, a gente tem essa categoria de imóvel bem definida, que normalmente é definida entre residencial, comercial, público, industrial. Então, se a gente já tiver dentro da estrutura tarifária de água e esgoto essa categoria de imóveis, a gente tem uma maior facilidade de utilizar esse modelo. E aí a gente ia combinar com a questão da frequência de coleta. Se aquele bairro tem 3 passadas do caminhão por semana, ele talvez vai ser diferente do bairro que tem 5 passadas do caminhão durante a semana. Então, a gente vai ter que mapear a categoria de imóveis junto com a frequência de coleta para a gente conseguir criar um denominador comum para criar essa tarifa. Então, o que a gente precisa? Então, que o município tem esses requisitos atendidos. A gente tem a vantagem da maior facilidade técnica de sua aplicação. Elementos cadastrais são relativamente fáceis de obter ou de implantar dentro do cadastro imobiliário do município. A desvantagem é que não contempla o fator de diferenciação socioeconômica dos domicílios usuários do serviço. A gente tem lá, talvez, uma categoria social dentro da categoria de imóveis? Sim. Se a gente tem essa categoria social dentro desse cadastro, a gente tem uma facilidade, pelo menos, de incluir alguns usuários que são normalmente mais vulneráveis em termos econômicos. Então, a gente consegue, dentro dessa categoria dos imóveis, pensar isso. Então, a gente tem que pensar todos esses fatores antes da gente criar a tarifa. E fala também que a tarifa, né, em si, ela não vai ter uma correlação com a geração de resíduos domiciliares. A gente não vai saber quantificar qual é o valor, qual que é a produção real daquela residência em relação a isso. Então, a outra opção que eles deram foi a categoria de imóveis, na hipótese 2, junto com a área construída. A área construída, muitas vezes, tanto para IPTU e para outros contextos que a gente sabe de cobrança, é utilizada como uma variável que a gente chama de proxy, para a gente ter uma noção de quanto é produzido de resíduos sólidos dentro daquela residência. Não é a variável mais indicada para a gente fazer uma proxy, porque pode ter uma casa muito grande, que tem 2 moradores e tem uma produção muito baixa de resíduos sólidos, e pode ter uma casa pequena que moram 6 pessoas e a produção de resíduos sólidos dentro dessa casa é muito maior. E também pode ter uma casa grande, onde as pessoas fazem separação para reciclagem, fazem compostagem, fazem todo a parte delas em relação ao resíduos sólidos, e a outra residência muito pequena não faz separação, não faz compostagem e gera muito mais resíduo. Então, essa questão da área construída, apesar de ser uma hipótese, ela é uma sugestão que a gente prefere deixar só em último caso, porque ela realmente é uma variável problemática. Então, aqui a gente já fala sobre a questão também da necessidade de bom cadastro imobiliário, quantificação dos imóveis também. Se a gente consegue definir que aqueles imóveis que estão presentes na categoria residencial, se sabe a área construída daquele imóvel, então a gente tem que ter um cadastro imobiliário muito robusto para a gente conseguir utilizar essa hipótese. Além disso, né, a possibilidade, em relação às vantagens, a possibilidade de adoção de uma política um pouco mais justa, aqui já fala que é um pouco, só por causa que a variável área construída, ela é um pouco problemática,
e a maior possibilidade de aceitação da política de cobrança pela sociedade, porque se a gente utilizar só de cima, a gente não vai, talvez, conseguir explicar para a população a importância da área construída ou de alguma variável que mede quantos de resíduos aquela população está, de fato, produzindo. Passando para os próximos modelos, esses são os modelos que são os mais utilizados e são os mais orientados pela Agência Nacional de Águas. Primeiro, a gente vai utilizar a categoria dos imóveis, ou seja, a gente vai basear também em categoria residencial, comercial, industrial, usando a mesma estrutura que água e esgoto. Vai utilizar também a frequência de coleta, então a gente vai ter que cruzar os dados, né, para mostrar que a frequência de coleta daquele bairro em relação àquela categoria. E, por fim, a gente vai usar uma outra variável proxy, que ela é a mais indicada, que é o consumo de água. A gente vai pegar esse consumo de água, um micromedido. Se a gente tem hoje um município que tem, em sua totalidade, hidrômetros em todas as residências, a gente vai ter uma maior facilidade da gente implantar essa hipótese e esse tipo de cobrança. Aqui a gente tem diversas vantagens. Primeiro, hoje o consumo de água ele é utilizado como uma variável proxy para a produção de esgotamento sanitário. Então, muitos municípios a gente tem lá uma cobrança. Foi medido 15 metros cúbicos de água. Então, a gente vai cobrar 30% em relação a isso para que a gente custeie o valor do esgotamento sanitário. A gente vai fazer a mesma coisa para resíduos sólidos. A gente vai considerar que o consumo de água daquela residência, que está atrelado muitas vezes ao número de habitantes dentro daquela residência, está atrelado também à capacidade de pagamento daqueles usuários, a gente consegue, então, transferir esse consumo de água para a quantidade de resíduos sólidos que aquela residência, a quantidade de lixo que aquela residência produz. Então, a gente vai utilizar essa variável proxy. Lógico que, assim, se a gente fosse olhar um cenário ideal de mundo, era que o caminhão passasse na casa de todas as pessoas e conseguisse colocar o saco de lixo em cima de um lugar que fazia pesagem e a gente cobrasse por aquilo. Mas como a gente não tem, a gente tem que usar o que a gente tem em mãos. E a questão do consumo de água é uma sugestão tanto da norma de referência quanto o manual que a gente tem acesso, que é o manual do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, a gente está pensando em utilizar isso como a principal variável para a gente cobrar em relação à tarifa. Por quê? Porque a tarifa a gente tem que conseguir medir. A gente não pode cobrar numa tarifa um serviço potencial. Então, a gente precisa de medir. Então, o consumo de água hoje é uma forma de medir quanto que é produzido de lixo dentro daquela residência. Além disso, ali seria o modelo, na hipótese 3 seria o modelo ideal, que a gente teria a categoria dos imóveis, a gente usaria a estrutura tarifária de água e esgoto, frequência de coleta e consumo de água. Na hipótese 4, a gente utilizaria só a categoria dos imóveis e o volume de água consumido, quando o município não tem uma disponibilidade do cruzamento de dados da frequência de coleta. Então, a gente só tiraria a frequência de coleta da hipótese 3. É uma forma muito vantajosa de cobrança, porque a gente consegue explicar para a população, a gente consegue explicar para os outros atores do saneamento, os vereadores, e também a gente consegue minimamente prever quanto que aquela residência produz de lixo mensalmente. E, além disso, é importante que a gente pense que essa estrutura de cobrança ela pode ser implementada dentro já de um boleto de água e esgoto. É a sugestão também em relação a essa cobrança. Isso daí é uma coisa que tem que ser estudada por município, que pode ser uma guia única, pode ser uma cobrança dentro da própria conta de água e esgoto. A gente vendo quem é o prestador de água e esgoto, fazendo algum termo de cooperação, um convênio, ou até se for o próprio município, facilita que ele só vai fazer a transferência para o prestador de resíduos sólidos. A questão é que a gente tem que analisar a situação por município, não tem como a gente dar uma fórmula que vai valer em todos os municípios. Aqui eu deixei os meus contatos
mas agora eu vou abrir para dúvida e depois eu deixo também lá no grupo que a gente tem. E vou agora também abrir o guia e passar para a parte mais prática, que a gente fala sobre a documentação que deverá ser enviada para a gente conseguir fazer aquele estudo. Pessoal, em relação à apresentação, alguém tem alguma dúvida? E eu também vou, depois que a gente tirar as dúvidas em relação à apresentação, eu vou passar para a parte do guia que foi encaminhada no grupo e por e-mail. Estou olhando aqui no chat, estou esperando se alguém tiver alguma dúvida em relação à apresentação. Se alguém não tiver entendido algum ponto também. Pessoal, o momento de tirar a dúvida é agora, viu? Vamos aproveitar que a Luísa hoje aí está disposta a nos ajudar. A Lilian falou que está tranquilo. Se estiver tranquilo, eu vou passar para a parte do guia, que eu acredito que talvez seja a parte que tenha mais dúvidas em relação ao envio da documentação. Mas também depois, no final do guia, se alguém tiver alguma dúvida em relação à apresentação ou em relação à documentação, a gente pode responder da mesma forma. Pode seguir então, Luísa. Tá. Passando então para essa parte do guia, aqui foi encaminhado para vocês guias de orientação para envio de documentação para estudo econômico. Aqui eu vou falar alguns pontos muito importantes, explicar como que vai ser o envio dessa documentação e depois eu vou mostrar algumas planilhas e alguns documentos que eu julgo ser os mais importantes e talvez os que são de menor conhecimento da maioria, porque balancete de receita, quando a gente fala com o setor contábil, é muito tranquilo de enviar, balancete de despesa também, mas existem alguns outros documentos que às vezes vocês não estão familiarizados, que dentro do contexto da tarifa de resíduos sólidos, eles são muito importantes. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o que eu falei em relação aos titulares serem os responsáveis pelo planejamento. Então, a gente não pode hoje, por exemplo, quando a gente faz um estudo tarifário, considerar que o próprio ente regulador vai fazer parte de alguma parte do planejamento. Não tem como a gente hoje colocar lá dentro de uma planilha em relação à receita o que a gente julga ideal ou o que a gente pensa que para um outro município dá certo. Então, para que a gente tenha um estudo válido e que a gente, qualquer órgão de controle, como por exemplo o Ministério Público, possa validar o nosso estudo, a gente precisa que todas as planilhas e todos os documentos, e todas as informações prestadas, elas sejam devidamente assinadas ou comprovadas por relatórios contábeis válidos. Então, toda vez que o município encaminhar para a gente qualquer informação, a gente precisa que ela seja assinada. Por quê? Pelo titular de serviço. Quem é o titular de serviço? Poder Executivo. Então, se hoje não existe uma autarquia responsável pelo serviço de resíduos sólidos dentro daquele município, não existe uma secretaria que tem a delegação, a função de ser o responsável pela parte de resíduos sólidos, a gente tem que considerar que quem tem que assinar esses ofícios tem que ser o titular, ou seja, o prefeito do município ou o responsável legal por aquilo. Então, a primeira coisa que a gente precisa de saber é o modelo de cadastro dos usuários, as informações em relação aos usuários. A planilha que a gente disponibilizou, que é a planilha 1, nesse modelo a gente tem duas informações que a gente precisa. A gente precisa do cadastro dos usuários em relação ao serviço de resíduos sólidos, que muitas vezes dentro do município tem um cadastro em relação à coleta. A gente não sabe de fato se todos os usuários do município têm esse acesso a esse serviço de coleta. Então, a gente precisa dessa parte na planilha 1.
que é em relação ao serviço de resíduos sólidos, e em relação aos serviços de água e esgoto. A gente precisa também do cadastro dos usuários em relação ao serviço de água e esgoto, porque a gente precisa de cruzar esses dados para a gente ver hoje se existe uma parte da população que não está sendo contemplada com o serviço de resíduos sólidos, porque, em sua grande maioria, os municípios têm uma disponibilidade maior no serviço de água e esgoto. Então, a gente precisa de, primeiro, nessa planilha 1, verificar essas informações. Além disso, como a gente está pensando na possibilidade da hipótese 3 e hipótese 4, que eu falei de metodologia, a gente precisa do histograma de consumo. Esse é um modelo que eu vou apresentar aqui para vocês. Nesse modelo de histograma de consumo, de quem que vai ter que vir esse histograma de consumo? Do prestador de água e esgoto. Hoje, quem vai ter essa informação é o prestador de água e esgoto. Se for a Copasa, tem que solicitar para a Copasa. Se for um SAAI, a gente tem que solicitar para o diretor do SAAI. Se for prestado pela própria prefeitura, a gente tem que verificar dentro da prefeitura esse histograma de consumo. Ele é um relatório comercial. Eu não sei qual é a empresa que presta para o município de vocês, mas ele é um histograma de consumo que ele vai falar sobre as informações do perfil de consumo dos usuários do município. A gente pede para que o modelo ele seja feito de 1 em 1 metro cúbico e também seja dividido por categorias. Além disso, a gente precisa do número de contas ou economias. O que seria economias? Pode ser que um prédio tenha uma ligação, ou seja, um hidrômetro e 12 economias, porque lá dentro tem 12 apartamentos. Hoje, desde 2017, é obrigatório que as novas construções tenham uma individualização em relação a esses hidrômetros. Então, se um prédio hoje tem 12 economias, a partir de 2017, quando ele foi construído, ele teria que ter 12 hidrômetros. Mas aí não é o cenário geral dos municípios. Então, a gente precisa, em relação ao número de economias existentes, porque a gente precisa de saber de quantas unidades usuárias a gente está falando. E para que a gente precisa desse histograma de consumo? Supondo que a gente escolha a possibilidade de fazer em relação ao consumo de água. A gente precisa de traçar o perfil de consumo daquele município para a gente ter uma noção de quanto de receita aquele tipo de cobrança vai gerar. Então, a gente precisa também de ter uma noção quantos usuários vão estar enquadrados de 0 a 10 metros cúbicos, de 10 a 15 metros cúbicos, qual que vai ser o valor cobrado para esses usuários. Então, a gente precisa desse histograma de consumo e dessa planilha 1 preenchida. É importante que a gente tenha essas informações desses usuários para que a gente consiga verificar em termos de resíduos sólidos hoje, o que a gente tem de cadastro, o que a gente tem de cadastro em relação à água e esgoto, e a gente traçar a melhor estratégia para o município. Então, a gente precisa que seja enviado o histograma de consumo e a planilha 1 preenchida. Eu já vou abrir a planilha 1 aqui e o histograma, porque senão a gente fica perdido depois nos documentos. Planilha. Tá abrindo aqui, pessoal. A planilha 1, como eu falei, a gente precisa de saber as informações cadastrais dos domicílios e usuários dos serviços. Então, a gente precisa da diferenciação entre domicílios residenciais para categoria em relação à parte de coleta convencional e destinação do resíduo sólido domiciliar. Um ponto muito importante em relação a essa planilha é que hoje o entendimento que a gente tem em relação à tarifa é que a gente tem que fazer a cobrança para os usuários que têm os
tenham resíduos sólidos com características domésticas ou que tenham características similares às domésticas, ou seja, pequenos comércios que têm a produção de lixo de resíduos sólidos com características similares às domésticas ou a própria categoria residencial. Quando a gente fala de grandes usuários, por exemplo, construção civil, serviços de saúde, a gente tem uma diferenciação de cobrança. E é importante também que a gente tenha dentro do município uma lei específica em relação aos grandes usuários. Por que que é importante? Porque a gente tem que deixar esses usuários dentro do nosso contexto de cobrança, porque provavelmente o valor que ele vai pagar para a gente destinar o resíduo sólido dele vai custear em certa parte a tarifa da categoria residencial, então a gente vai conseguir um subsídio cruzado. Então é importante que a gente tenha uma lei específica para esses grandes geradores e que a gente consiga, né, fazer uma cobrança diferenciada, talvez, com um valor menor, mas que vai acabar custeando o valor da tarifa por causa da quantidade de resíduos que esse grande gerador ele vai ter, que ele vai gerar e que a gente vai cobrar dele. Então, a primeira coisa que a gente tem em relação a essa tabela é que a gente precisa das informações em relação aos domicílios residenciais. A gente vai utilizar 2 anos. Todas as informações em relação ao ano de 2020, que a gente tem disponível, e todas as informações que a gente tem até hoje disponível em relação a 2021, para a gente ver se teve alguma grande alteração. Os domicílios comerciais também, que tem pequenos geradores, que têm características semelhantes ao RDO, né, como eu falei, resíduos domiciliares, a gente também precisa dessas informações. Domicílios industriais, que também têm características similares a resíduos sólidos domiciliares, e domicílios públicos e filantrópicos de interesse público. A gente também precisa dessas informações. Então, a gente precisa do número total de imóveis, domicílios com serviço à disposição. Então, a gente precisa de saber qual que é o número total de imóveis em relação à coleta convencional. E também, agora a gente precisa de uma informação mais específica, que eu falei que é em relação aos grandes geradores. A gente precisa da disposição dos resíduos domiciliares, resíduos da construção civil e resíduos de saúde. A gente precisa de saber se existe alguma lei específica, se existe um preço público já determinado em relação a isso e qual que seria a lei para encaminhar para a gente também como comprovante essa lei de grandes geradores. Então, isso daí seria o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das faixas de consumo em relação aos serviços de água e esgoto daquele município. A gente precisa das informações em relação ao número de ligações de água, o número de economias e o consumo médio mês, dividido por subcategoria, de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. A gente vai ter que ter essas informações por categoria dos imóveis, residencial, residencial social, comercial, industrial, públicas e assistenciais. Essas informações, como eu falei, ela tem que vir do histograma de consumo e dos serviços de água e esgoto. Então, o município vai ter que solicitar esse acesso para o serviço de água e esgoto para a gente conseguir o preenchimento dessas informações. Essa planilha em si, ela não é suficiente para a gente conseguir implementar essas informações no estudo tarifário. A gente precisa de um ofício de encaminhamento falando que essas informações foram prestadas pelo município, um ofício também que pode ser digital igual essa planilha, e precisa de comprovações em relação a essas informações. Então, se a gente tem hoje que esse serviço de coleta convencional ele é prestado pela Secretaria de Obras, a gente precisa de saber onde que tem as informações desse cadastro desses usuários. A gente precisa de um relatório que tem. Se não tiver, a gente precisa de um ofício de encaminhamento falando que esse valor é uma estimativa baseado em quê? Qual é a metodologia que foi utilizada para a gente chegar nesses valores. Em relação a essa parte aqui de baixo, a gente já sugere qual é o relatório que pode ser encaminhado para comprovar essas informações. Então, aqui eu vou até parar a apresentação e mostrar o histograma de consumo, que ele é o relatório que a gente utiliza para mostrar como que fica essa categoria.
Aqui é interessante que o histograma de consumo seja enviado para a gente de 1 em 1 metro cúbico. Por quê? Porque na hora de simular, a gente vai ter uma maior condição de verificar se aquela tarifa vai chegar mesmo no valor que a gente está prevendo. Então, se a gente souber o número de usuários por faixa, a gente vai conseguir fazer uma tarifa que vai ser diferenciada por faixa de consumo e a gente vai conseguir saber quantos usuários vão pagar por aquilo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma categoria residencial, a gente tem um histograma por consumo real. Por que consumo real? Porque se algum município hoje utiliza a tarifa mínima, que é de até 10 metros cúbicos, todos os usuários pagam iguais, ou até 15 metros cúbicos, a gente precisa do consumo real para a gente verificar como que ficaria isso em relação a resíduos sólidos. E por número de contas ou por economias. Porque aí a gente sabe quantos usuários tem de fato, mesmo se a gente não considerar a questão das ligações, igual eu falei, porque aqui o número de contas é exatamente o número de usuários que existe. Se a gente colocar assim por ligação, a gente vai ter a dificuldade de identificar se dentro daquela ligação existem outras economias ou outros usuários que não estão sendo contemplados dentro do contexto que a gente precisa de informação. Então, como eu falei, precisa de ser por categoria, por número de contas e pelo consumo real. E, de preferência, a faixa de consumo de 1 em 1 metro cúbico. Isso tudo está escrito no guia, eu estou só enfatizando mesmo, mas lá nas informações a gente fala exatamente como a gente precisa do histograma. Mas aí a gente também manda o modelo. Então, caso o SAAI ou a Copasa solicite, a gente pode mandar esse modelo para mostrar como que seria o modelo ideal de histograma. Aqui, como vocês podem ver, não é também o histograma geral do município, só se o município não for subdividido por categorias. Se hoje todos os usuários têm uma mesma cobrança de água e esgoto, às vezes o histograma não está dividido por categoria. Mas a gente precisa dele dividido assim, categoria residencial social, categoria comercial. Então, esse que seria a forma de cobrança do histograma. Agora, passando para a próxima planilha, que é a planilha da receita. A planilha 02. Planilha 2. A planilha 2, ela tem um porém. Alguns municípios já, assim, em outros contextos, né, de outros consórcios, outros reguladores, falaram, olha, a gente hoje não tem nenhuma cobrança em relação a resíduos sólidos. A gente não cobra pela coleta, não tem nenhum valor previsto dentro do IPTU, não tem uma cobrança junto com o IPTU. Então, se o município não tem nenhuma cobrança em relação à receita, não tem nenhum recurso, né, dentro hoje da prefeitura para custear o serviço de receita, o que a gente precisa? Da formalização através de ofício, comprovando, mostrando que não existe nenhuma cobrança, ou seja, não tem nenhuma receita. Então, a gente vai pedir que isso seja feito pelo município para a gente também, na hora da gente considerar no estudo que a gente vai criar uma tarifa, a gente vai sair do zero, então não tem nenhuma cobrança. Então, a gente também precisa da receita do ano base, pode ser 2020, 2021 também, se não tiver informações, pode ser 2019, 2020. Então, a gente precisa de saber algumas informações em relação a essa receita. Se a gente tem receita em relação às taxas e tarifas, receitas de multas e encargos, valores arrecadados no ano, valores arrecadados no ano relativo a multas e encargos, isenções e subsídios. Se a gente também tem o recebimento de grandes geradores, se existe uma lei específica e a gente já tem uma conta que lá está definida que tenha esse recebimento dessa receita desses grandes geradores, recebimento de resíduos da construção civil, resíduos de saúde. Aí a gente precisa de saber também se existe uma venda de resíduos em relação à parte de reciclagem, já tem um ganho com esse ponto. Venda de composto orgânico de materiais recicláveis, aqui também tem essa informação. A gente precisa saber de receitas em relação à aplicação
financeira, receitas extraordinárias, alienação e venda de bens patrimoniais, outras receitas e serviços, passes orçamentários do Tesouro Municipal, empréstimos realizados e subvenções recebidas. Então, a gente precisa de ter todas essas informações. Por quê? É muito importante, inclusive, que se a gente tem alguma subvenção recebida ou um repasse orçamentário hoje, a gente precisa de colocar aqui, olha, hoje o município repassa tanto para o serviço de coleta. A gente tem esse valor mensal repassado pelo Tesouro Municipal. A gente precisa de ter esse entendimento. A gente também precisa de saber se já existe algum município que foi contemplado com algum recurso externo que vai ser feito para investimento em resíduos sólidos. Por exemplo, teve algum edital que ele foi contemplado e teve a possibilidade de receber para construção de um aterro sanitário, ou está participando de algum processo de uma construção de um aterro sanitário consorciado, qual é o repasse que está sendo feito para isso. Então, a gente precisa de saber também se existe algum empréstimo que foi realizado para a gente conseguir fazer algum investimento de longo prazo dentro desse município. Então, a gente precisa de saber todos os recursos que estão direcionados em relação à receita e a gente precisa, como eu falei, também que seja enviado de maneira formal. Dentro do guia, a gente deu diversas possibilidades de como que a gente pode comprovar essa receita. A gente deu mapa de faturamento, a gente deu balancete de receita, a gente deu balancete de receita resumido, a gente mandou vários modelos que podem ser utilizados para comprovar, além do ofício formalizando, caso não tenha uma receita, que a gente também precisa. É importante também a gente lembrar que essa questão aqui da receita, se não existe alguma cobrança, a gente precisa de saber quanto que é de repasse orçamentário, que a gente tem mensalmente para a gente realizar esse serviço. Então, a gente, dentro do guia e dentro dos modelos, tem todos os modelos que a gente precisa para a gente comprovar isso. Pode ser utilizado um ou dois modelos, ou um ofício formalizando essa situação em relação à parte da receita. Agora eu vou passar para a próxima planilha, que é em relação à despesa. E depois da despesa, a gente vai para a parte do investimento. A parte da despesa, ela é importante porque a gente tem que entender que existe a diferenciação entre despesa corrente e investimento. Então, a gente tem que deixar bem claro isso nas planilhas. Então, aqui a gente vai ter algumas informações. Despesas com pessoal e proventos. Despesa com pessoal próprio. A gente também tem que fazer a diferenciação entre pessoal contratado, pessoal próprio, serviços de terceiros. Aqui deixa bem claro como a gente pode fazer essa diferenciação. Aluguel de imóveis, aluguel de veículos, combustível e manutenção de veículos, energia elétrica, material de consumo, despesas com cobrança e arrecadação de taxas e tarifas, despesas extraordinárias ou eventuais, provisões de despesas e contingências civis, trabalhistas e desativação de algum aterro, né, que a gente tem algum passivo ambiental que a gente precisa de fazer o pagamento, despesas indiretas. Aqui está bem claro também qual que seria o ideal de informações que a gente precisa. Se o município não tiver todas essas informações, a gente precisa que faça o preenchimento da maioria das informações e formalize para a gente quais informações que não tem e por que não tem. Por exemplo, se hoje a gente tem uma administração central e todos os funcionários da parte de resíduos sólidos estão lotados nessa administração central e não está subdividido igual a gente está pedindo aqui, a gente precisa que isso seja justificado. Para a gente entender que aqui está zerado, não é porque não tem, é porque eles estão todos lotados na administração central.
Então, a gente precisa de entender. Porque, assim, quando a gente faz estudo tarifário, dentro da teoria da regulação, o principal problema da regulação econômica é o que a gente chama de assimetria de informação. A gente não está no contexto de cada município, a gente não entende a situação de cada município, então, quanto mais informação a gente tiver, a chance da gente fazer um estudo fidedigno, que realmente contempla as coisas que a gente precisa de contemplar e realmente vai atender o município, com quanto mais informação a gente tiver, porque são muitos municípios e a gente não consegue ter acesso a todas as informações que o município tem. Então, para a gente não ter essa simetria de informação, a gente não fazer um estudo incorreto para o município, lógico, que a gente não vai pegar simplesmente essa planilha, vai fazer um estudo e vai falar que o estudo está pronto. A gente tem diversos pontos que a gente tem que passar antes da gente aprovar o estudo. A gente apresenta para os gestores, a gente apresenta para a população. Então, a gente vai ter o tempo também para a gente verificar se existe alguma informação incorreta. Mas é importante que quando vocês encaminhem essas informações para a gente, todas essas informações estejam sempre muito claras. Olha, a gente não tem nenhum serviço de terceiro, a gente não tem nenhuma parte do serviço de resíduos sólidos que tenha um contrato para nenhuma das etapas. Então, é muito importante que a gente tenha essas informações. Então, a gente colocou também lá quais são as formas que a gente tem jeito de comprovar essa despesa. Uma coisa muito importante, a gente precisa, por exemplo, do balancete de despesa só em relação à parte de resíduos sólidos. Não precisa de encaminhar para a gente balancete de despesa da prefeitura todo, que até dificulta o nosso trabalho e também inviabiliza a gente verificar isso dentro de cada contexto de cada secretaria. Então, a gente precisa só da parte que comprova o que está escrito dentro dessa planilha. Então, em relação à despesa, a gente precisa que, se vocês têm essa diferenciação, se não tem a diferenciação, colocar aqui, por exemplo, aqui a gente tem combustível e manutenção de veículos e máquinas e equipamentos. A gente só tem a informação em relação ao uso geral. A gente não tem em relação à coleta, não tem em relação à coleta seletiva, a gente não tem essa informação em relação à unidade de triagem ainda, né? Porque a ideia é que se a gente não tem, a gente precisa de conseguir isso a longo prazo. Essa planilha aqui, a gente tem que pensar que ela tem que ser a base para a nossa gestão. Se hoje a gente não tem essas informações, a gente precisa que a gente passe a ter, que a gente comece a diferenciar essas informações, a gente estratificar essas informações para que a gente consiga ter informações de qualidade para quando a ANA cobrar das agências reguladoras, a gente consiga fazer isso. Por quê? A longo prazo, a gente vai precisar de criar backmarks, a gente precisa de verificar. Se hoje um município que tem 20 mil habitantes e o outro município que tem 20 mil habitantes, os dois fazem destinação terceirizada para um aterro sanitário, qual que é a diferença do preço do ticket médio, ou seja, quanto que a gente paga para o usuário final? Porque um está cobrando 20 e o outro está cobrando 30. Então, quando a gente tiver todas essas informações estratificadas, todas essas informações certas, a gente vai conseguir fazer alguns pontos de referência para os municípios para a gente conseguir a eficiência em longo prazo. Agora, a gente está falando só de eficácia. A gente quer o serviço prestado de maneira correta, a gente quer o que a gente vai conseguir no final, como que a gente vai chegar naquele destinação correta, como que a gente vai fazer uma coleta adequada, como a gente vai cobrar de maneira adequada. Agora, a questão da eficiência, a gente vai ter que conseguir isso a longo prazo, a gente vai conseguir diminuir o custo, porque a gente vai ter mais eficiência nessa parte. Para isso, a gente precisa dessas informações depois bem descritas. Então, inicialmente, a gente precisa de trabalhar com o que a gente tem, criar uma tarifa para a gente sair da situação que estamos hoje e ir para uma situação melhor. Depois disso, a gente vai traçar estratégias para a gente conseguir realmente ter ganho de eficiência e outros aspectos também que a gente precisa para a gente atender a norma de referência, para a gente atender quais são as diretrizes federais em relação à parte de resíduos sólidos. E também todas as outras leis ambientais, né, que também já estão em vigência há mais tempo do que a 14.026. Então, seria isso que a gente precisa em relação à despesa. Lá no guia também tem todos os relatórios, que são os modelos que a gente pode utilizar para comprovar isso. E a gente também precisa do ofício de encaminhamento. Agora a gente vai passar para a última planilha que eu vou mostrar aqui.
mas eu acredito que ela é a mais importante. Por que a mais importante? Foi uma pergunta que me fizeram em outro consórcio em relação ao tipo, né, do investimento e como que a gente ia considerar ele dentro do estudo tarifário. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande. Se o município hoje não tem uma destinação adequada, a gente pode cobrar uma tarifa desse usuário se ele não destina adequadamente? Sim, desde que a gente esteja prevendo o investimento que a gente precisa para ter essa destinação adequada. Ou seja, se a gente saiu, né, daquela situação que a gente estava parado, a gente não fazia nada a respeito, a gente não estava planejando, a gente não estava se programando para ter uma tarifa ou fazer um empréstimo ou conseguir um recurso externo que esteja programado dentro de um estudo tarifário para que a gente consiga atender a lei em relação à destinação adequada, a gente já está fazendo uma cobrança por um usuário por um serviço que não está sendo prestado de maneira correta. A partir do momento que a gente planejou que aquele serviço seja prestado de maneira correta, isso daí está contemplado dentro dos nossos investimentos. A gente tem isso previsto no plano de gestão integrada de resíduos sólidos, ou no municipal ou no regional, caso a gente esteja num contexto de um aterro sanitário consociado ou outra solução final, né, que seja consociado também. Então, a gente precisa de estar bem claro esses investimentos previstos. E a gente precisa, além de estar prestado de maneira correta esses investimentos, a gente ter essas informações, a gente também precisa das comprovações que o município realmente está se comprometendo a fazer esses investimentos. Então, agora eu vou compartilhar uma planilha de investimento. A planilha de investimento que a gente encaminhou para vocês, ela é bem tranquila. A gente precisa de pensar o seguinte: todos os investimentos dentro do saneamento básico, eles estão na casa de milhões, trilhões. Trilhões não, né? Mas milhões. A gente entende que esses investimentos, eles são... Só um minuto. Esses investimentos, eles são muito importantes, mas tá compartilhando a tela de planilha? Aqui tá parecendo que não tá compartilhando. Tá sim. Tá dando para ver essa planilha de projeção de investimento? Tá sim, Luísa. Ah, então tá bom. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da maior quantidade de informações que a gente tiver dentro do município em relação à parte de investimento. O que a gente chama de maior número de informações possível? Igual a gente falou da receita, quando a gente falou da despesa, a gente precisa de entender o contexto daquele município em relação à projeção de investimento. Alguns municípios hoje não têm o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, não tem o Plano Municipal de Saneamento Básico. Mas o ideal é que a gente tenha sempre a comprovação do que a gente está projetando de investimento com um desses dois planos. Então, se o município hoje tem o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou o Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente precisa que ele verifique lá dentro do planejamento daquele plano, se realmente aqueles investimentos que estão contemplados naquele plano é o que o município está planejando fazer mesmo. Então, a gente precisa, inicialmente, de verificar isso. A gente hoje tem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, mas isso daí foi aprovado há 5 anos atrás, agora não é mais o contexto do que o município está pretendendo fazer. Agora o contexto é outro, a gente já migrou hoje para um consórcio público, a gente vai fazer a destinação adequada de maneira regionalizada, ou a gente vai fazer a prestação, a destinação adequada de maneira consorciada. Então, a gente precisa de entender essa situação do município e qual é o plano que o município tem em relação àquilo. Então, a gente precisa que essa planilha aqui fique de maneira clara para o município, como que vai ser feito, né? Aqui está dividido em administração, coleta, da mesma forma que as outras, transbordo, UTC, destinação final. Então, a gente precisa de saber, dentro desse contexto aqui, qual que é o planejamento do município a ser investido pelo menos nos próximos 3 anos.
A Ana falou que os ciclos tarifários, né, hoje, eles têm que ser pelo menos de 3 anos. Na receita e na despesa, a gente trabalha com o que a gente chama de custo histórico. Então, a gente vai basear no valor que é passado. Ou seja, tudo que já aconteceu no último ano ou no penúltimo ano, a gente vai considerar e a gente vai atualizar pela inflação, para a gente também não ter uma alteração, né? Se a gente está trabalhando com custo histórico, a gente atualiza pela inflação. Só que os investimentos, eles têm que ser o que a gente vai projetar para os próximos anos. Então, a gente precisa minimamente de uma projeção dos próximos 3 anos. O ideal é que a gente conseguisse fazer isso num cenário de longo prazo de 12 anos, que seria 2033, que é o ano que é previsto para a universalização desse serviço. Então, é importante que vocês encaminhem para a gente. Olha, hoje o meu plano municipal de saneamento básico, as metas que estão previstas lá, os valores que estão previstos lá, são o que a gente vai realmente aplicar em resíduos sólidos. Então, se está lá, é uma lei aprovada pelo município, o Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como a lei de o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Se o que está contemplado lá hoje é o que vocês realmente vão fazer, então a gente pode utilizar aquilo lá para colocar os investimentos dentro do estudo tarifário. Só que se não for aquilo, se aquilo já estiver descontextualizado, a gente precisa de mais informações. A gente precisa dessa planilha investida, não necessariamente precisa de ser só em relação a esses anos. Quanto mais anos, melhor, mas a gente precisa de minimamente 3 anos. E a gente precisa também que, caso essa projeção de investimento não esteja contemplada no Plano Municipal de Saneamento Básico, nem no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e seja um planejamento do município, a gente precisa que seja assinado por um responsável devidamente inscrito no CREA, ou seja, quem vai ser o responsável pela execução daquela obra, ele tem que fazer um planejamento, precisa que a gente considere esse planejamento de longo prazo baseado na assinatura desse profissional do Poder Executivo, ou seja, o prefeito também precisa de formalizar que esse investimento vai ser feito, porque a gente não tem hoje o plano, né, que seria a condição que a gente teria para comprovar esse investimento, porque hoje o município não tem. Então, a gente pode preencher essa planilha aqui para o caso de obra, sim, e para o caso de material permanente, a gente precisaria de orçamentos para a gente comprovar o valor daquele material permanente. Então, vamos supor, falando de um material permanente, por exemplo, um caminhão compactador para coleta. Hoje o município precisa de fazer a aquisição desse caminhão para ele prestar o serviço de coleta. Então, o que ele precisaria de fazer para que ele realmente pudesse colocar nessa planilha de projeção? Encaminhar para a gente os orçamentos que foram realizados, o planejamento de aquisição, ou seja, depende da capacidade de execução desse investimento. A gente sabe que hoje, dentro do cenário de órgão público, a gente precisa de processo licitatório, a gente precisa de termo de referência, a gente precisa de todo um arsenal de coisas antes da gente fazer, de fato, a compra final. Então, a gente precisa, então, que o município encaminhe para a gente os orçamentos e o planejamento de execução da compra desse material. Por exemplo, se for um caminhão, quando que, na verdade, vai ter condição de fazer essa aquisição? A gente vai ter condição de fazer uma licitação ainda em 2021? Ou esse caminhão vai ficar previsto para 2022? Então, a gente precisa de saber do valor a ser investido por ano, de acordo com a categoria que a gente está falando aqui. Isso daí é para o caso do Plano Municipal de Saneamento Básico ou Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, não está contemplando os investimentos e os valores dos investimentos que são os reais para o município. Além disso, para que a gente também consiga considerar isso, tendo os orçamentos, tendo o ofício de encaminhamento assinado pelo Poder Executivo e pelo responsável técnico, né, que é inscrito no CREA, ou pelo próprio secretário, né, de saneamento, ou o diretor responsável pela autarquia, a gente também precisa que encaminhe para a gente o que está previsto dentro do orçamento do plano plurianual para a parte de resíduos sólidos, para a gente conseguir contemplar isso. Supondo que dentro do orçamento hoje do plano plurianual, a gente tem
baixos valores de investimento para a parte de resíduos sólidos, porque a gente sabe, né, que quando a gente vai fazer um orçamento e um plano plurianual, a gente tem que fixar despesa e receita. Então, às vezes, a gente não considerou que teria esse estudo tarifário, então a gente colocou valores baixos para investimento. Então, a gente precisa de saber o que está previsto lá, para a gente contemplar minimamente aquilo, mais o valor que vocês estão prevendo para vocês se adequarem à lei, que é a da destinação adequada. Então, a gente precisa de colocar o que está previsto no plano plurianual, no orçamento e incluir esses pontos aqui, caso eles não estejam previstos no plano municipal de saneamento básico ou no plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Aqui a gente tem uma planilha simples, mas dentro do guia a gente explica exatamente como que deve ser feito esse encaminhamento, se ele pode ser feito através de ofício, quais são os comprovantes, e esses seriam os principais documentos que a gente teria que enviar para a gente conseguir fazer, de fato, um estudo tarifário para o município. Assim, agora eu vou abrir novamente para perguntas. É lógico, assim, que é um contexto de muitas informações. A gente mandou um guia, mandou alguns modelos, né, de quais documentos que podem ser encaminhados, mas a gente entende que isso é um cenário muito novo para todos os municípios, é um contexto muito novo, essa questão de prestação de informações para estudo tarifário. Nem todos os municípios estão acostumados, habituados, né, ao envio desse tipo de documentação. Então, por isso que, como eu falei no início da reunião, a gente vai deixar esses dois contatos, né, tanto do e-mail quanto do WhatsApp, para que vocês possam enviar suas dúvidas ou possam mandar um relatório. Olha, Luísa, a gente está com esse relatório aqui. Ele serve para comprovar despesa? Ele serve para comprovar investimento? Serve, não serve. E depois de todo o processo, né, que vai ser o envio de todos os documentos, e a gente vai conseguir planilhar, a gente vai chegar num pré-estudo para todos os municípios e a gente vai apresentar isso para cada município. A gente vai ter que mostrar, olha, a gente chegou nesse contexto aqui, a gente teria esse ticket médio, a gente vai conseguir chegar nessa tarifa, a gente fez a capacidade de pagamento para esse município, porque a gente também tem que fazer essa capacidade de pagamento para os usuários daquele município, e a gente viu que esse valor é o que a gente consegue cobrar desse município, a gente vai precisar ainda de um repasse municipal, a gente vai trazer todos os cenários possíveis para aquele município antes da gente, de fato, finalizar um estudo tarifário, porque, igual eu falei, a gente faz a parte técnica, mas a gente entende que existem várias outras coisas envolvidas dentro do estudo tarifário, principalmente essa questão do controle social, que é a gente apresentar nos conselhos, a gente apresentar para vereador, a gente apresentar dentro do contexto municipal mesmo, de como a gente pode implantar essa tarifa. Então, eu acredito que agora a gente precisa de realmente se dedicar ao envio dessa documentação, mandar tudo que tem disponível de informação para a gente conseguir minimamente esboçar um estudo tarifário para todos esses municípios, e aí a gente consegue fazer as reuniões individualizadas e traçar, né, o plano que a gente precisa para implantar de fato essa tarifa dentro dos municípios. Então, a minha parte seria basicamente essa, e agora eu vou abrir de novo para pergunta. A Jéssica está com a mão levantada. Não sei se ela tem alguma dúvida. Bom dia, Luísa. Óbvio que à medida que a gente for preenchendo as planilhas, podem aparecer mais dúvidas, mas eu vou me ater só à última planilha que você explicou, para tirar uma dúvida mais imediata. Aqui em Conselho, a gente tem um orçamento para os investimentos na saneamento de recursos, porque a gente pode conseguir esses recursos de diversas formas. Eu falei, como que você vai fazer? Pessoal, eu não sei quem está usando o microfone, mas eu não estou conseguindo escutar a pergunta. Está dando uma interferência por causa que tem outros microfones ligados. Desculpe interromper, mas realmente eu não estou conseguindo. Ô, Jéssica, a conexão...
A conexão falhou muito. Você podia digitar a pergunta. Porque está falhando sua conexão, ninguém está entendendo. Enquanto a Jéssica está digitando, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, fica à vontade. Luísa? Sim. Nós vamos ter uma pessoa aqui no consórcio, a parte administrativa aqui da agência, que será também um elo aí entre os municípios, a agência e você. Tá? Para a gente estar cobrando os documentos que estiverem faltando, sempre que você achar que tem algum município atrasado, comunicar para a gente, eu vou estar te passando o contato dele, para que ele faça essa intervenção junto aos municípios. Alguma dificuldade, levantamento de documento, então ele vai estar à disposição, nós vamos acrescentá-lo lá no grupo, e qualquer questão em relação ao levantamento de dados, alguma dificuldade de acesso a você, ou da parte da secretaria, de alguma secretaria de obras, com a parte de contabilidade dos municípios, a gente também pode fazer essa intervenção. Então, ele vai estar à disposição, o nome dele é Urlênio, e a gente vai acrescentar no grupo daqui a pouco. Ótimo. Quando o município encaminha para a gente a documentação, quando a gente tem o primeiro contato, na verdade, ele vai encaminhar para vocês e vocês vão encaminhar para a gente gente sempre faz um relatório, olha, tal, tá faltando ainda, e esses foram encaminhados. Ou se algum relatório foi encaminhado de maneira incorreta, olha, por exemplo, encaminhou lá o cadastro dos usuários em relação à água e esgoto, mas não contemplou essas informações que a gente precisava. Então, a gente primeiro direciona dentro do guia qual que é a informação que está faltando e retorna para o município. Então, a gente, toda vez que o município encaminhar para a gente os documentos, a gente vai dar um retorno falando quais documentos que estão faltando ou quais documentos que estão incorretos, que a gente não pode usar eles no estudo tarifário. Então, a gente sempre vai dar um feedback para o município, quando eles encaminharem para a gente todos os documentos, da gente mostrar qual parte que está e qual pé que a gente está o estudo tarifário em relação às informações que estão sendo prestadas. Tá, e aí você encaminha com cópia para cá, para o consórcio também, para a agência, para a gente estar tendo esse controle e estar cobrando. Porque a gente tem pode deixar. A gente pode pensar num fluxo. Se vocês encaminharem para a gente documentos, a gente pode responder para vocês e vocês responderem para os municípios também, da forma que ficou melhor. Tá, ok. A Lília, no início, ela tinha dito que estava com algumas dúvidas em relação ao preenchimento dos dados. Foi solucionado suas dúvidas, Lília? Luísa, também eu vejo que a contabilidade vai ter um papel importante nesse trabalho todo aí. E conheço bem, todas as contabilidades elas já têm os seus serviços rotineiros e que eles, por si só, já demandam todo o tempo. Talvez seja necessário que nós façamos uma reunião com o pessoal do contábil, que hoje imagino que a maioria são os técnicos que já estão acompanhando os outros serviços do consórcio. E talvez seja necessário uma reunião exatamente com o pessoal que trabalha na contabilidade, porque sem o apoio deles, sem eles abrirem mão de um serviço para fazer esse levantamento de dados, nós vamos ficar encalhados.
Com certeza. Eu acredito também, assim, que com as pessoas que estão hoje presentes na reunião, passando quais informações a gente está solicitando, né? Por exemplo, esse guia, eles entrando também em contato com a gente, perguntando sobre as informações, a gente pode até pensar em alguma coisa individualizada, alguma explicação individualizada, porque, assim, eu acredito que as informações, elas vão alterar muito de um município para o outro, porque vai depender se o município tem uma autarquia, se o município tem um setor contábil para a parte de coleta diferente dentro de uma secretaria, se é um órgão específico para isso. Então, eu acredito que, assim, talvez a gente dar uma informação geral fora guia não vai ajudar tanto o município se a gente não souber a situação de cada um. Então, por isso que foi interessante a gente fazer esse guia e mandar esses modelos, porque aí vão surgir as dúvidas de acordo com a situação daquele município. Que é o que a gente mais vê hoje, porque às vezes eu vou dar uma solução para um município que não é a mesma solução para o outro município, porque ele não tem uma secretaria responsável pela coleta, ele tem uma autarquia, ou ele tem um prestador que é terceirizado, então a gente teria que ver essa situação mesmo para a gente conseguir adequar e orientar o município de maneira correta. Então, tem as duas perguntas aí. Tem mais. Apareceu o Zé Messias, a Lilian e a Jéssica. Em relação à pergunta da Jéssica, uma pergunta muito boa, eu vou até ler aqui para todo mundo, com relação à última planilha dos investimentos, Taiobeiras está finalizando o plano de saneamento e nele está contidos os orçamentos relativos a ações, projetos e programas planejados. Contudo, a previsão orçamentária é incerta, dependendo de outras entidades e esferas públicas. O meu questionamento é se devemos inserir todas as previsões ou somente aquela que o município terá certeza que terá o recurso disponível. O que acontece? Hoje a gente tem essa situação em diversos municípios, né? Porque quando a gente depende de outras esferas públicas, a gente sabe que a gente pode receber o recurso, pode não receber o recurso, a gente pode receber o recurso no tempo que a gente estava planejando e, na verdade, vem muito tempo depois. Então, a gente fica sem um planejamento adequado. Eu sugiro que a gente faça o planejamento em relação ao que a gente tem certeza inicialmente. A gente considere todo o valor que a gente tem certeza e a gente vai verificar quanto que sobrou de recurso tarifário para custear os investimentos que são necessários. Por exemplo, vamos fazer uma situação pensando que hoje o município precisa de 1 milhão para a gente conseguir adequar ao serviço de destinação adequada. Vai ter uma coleta adequada, vai ter uma destinação no aterro sanitário próprio. Então, a gente precisa de 1 milhão para adequação desse aterro. Hoje ele é um aterro controlado, que a gente também conhece como lixão, né? E aí a gente precisa de adequar esse lixão para ele se tornar um aterro licenciado e de acordo com o que está previsto na lei. Então, se hoje a gente tem uma previsão orçamentária para isso e tem uma previsão que a gente vai receber um recurso externo para isso, a gente precisa de considerar esse recurso externo. Mas se a gente não tem uma certeza em relação ao recurso externo, a gente vai estar deixando de arrecadar uma tarifa, né, que a gente pode colocar uma conta específica de longo prazo para a gente conseguir fazer esse recurso também. Então, a gente fica numa situação muito complicada. Então, a gente tem que pensar o seguinte, respondendo, né? A gente precisa de verificar todos os pontos que estão previstos dentro do plano. Se está previsto dentro do plano e foi aprovado, ele se tornou lei. Então, tudo que está previsto lá de programa, ação, projeto, a gente precisa de prever isso dentro dos investimentos do estudo tarifário. O recurso que a gente vai utilizar para isso, a gente precisa também saber quais a gente já tem certeza e quais a gente ainda vai ter que usar como recurso tarifário, ou seja, o que vai ter que ser proveniente da tarifa. A gente vai fazer o cálculo e vai verificar, olha, o valor da tarifa, considerando todos esses planos aqui que estão dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, vai ser esse. A gente consegue fazer com que o usuário tenha essa disponibilidade de pagamento? Não, a gente não consegue. Então, como que a gente vai fazer?
Então, o que a gente precisa de inicialmente? A gente precisa de pegar tudo que a gente tem disponível de informação, encaminhar, sem pensar de fato quanto que vai ficar o valor dessa tarifa. E depois a gente vendo que essa tarifa ela não é acessível, ela não dá uma condição real de pagamento dos usuários, a gente tem que pensar quais são os meios que a gente vai ter para arrecadar esse recurso. Então, essa é a minha sugestão. Então, dentro do estudo tarifário, a gente não precisa de ficar com medo de alguma coisa engessada. A gente tem que pensar que o estudo vai ser construído baseado em outras reuniões, em outros momentos, além das informações que foram prestadas. Então, a gente precisa que tudo que foi encaminhado para a gente sejam as informações que vocês têm disponível hoje, sem ficar com medo de que realmente o que vai acontecer. Além disso, esse estudo ele precisa de ser reavaliado anualmente. Então, se nesse ano a gente criou um estudo tarifário baseado num ciclo, por exemplo, de 3 anos, então a gente considera que nos próximos 3 anos a gente vai fazer os investimentos que estavam previstos nesse estudo tarifário. A gente vai reajustar no segundo ano e no terceiro ano só pela inflação, a gente só vai repor a inflação. Então, a gente precisa de verificar o que de fato está sendo feito de investimento de um ano para o outro. Então, a gente vai precisar de fazer essa reavaliação. Supondo que o município teve acesso a um recurso ou recebeu algum recurso que não estava previsto e a gente estava considerando que seria tarifário, a gente pode ou dar o desconto para os usuários ou a gente pode também considerar que aquele recurso que a gente estava considerando como tarifário vai ser repassado para algum outro investimento que a gente não estava prevendo nesse ciclo de 3 anos. Então, assim, existe uma certa flexibilidade dentro do estudo tarifário, que a gente tem que contar com ela, e ela vai ser construída baseado na relação regulador e regulado. Então, a gente tem que pensar que o máximo de informação que a gente tiver, a gente vai considerar, e o que a gente não conseguir prever, porque ainda é uma coisa que não depende só do titular, do planejamento e daquele contexto de planejamento, a gente precisa de ter essa flexibilidade de fazer a alteração durante o decorrer do tempo. Em relação, eu vou ler as 2 próximas perguntas, Lilian. Eu fico com medo de te perturbar demais. Pode ficar à vontade, Lilian. A gente está aqui mesmo para responder. Pode encaminhar para a gente a planilha perguntando se está preenchida de forma correta. Pode encaminhar a documentação perguntando se esse documento é válido para comprovação. E agora, em relação à pergunta do José Messias. Na hora que eu falei sobre as hipóteses, ele falou aqui, não foi contemplado na palestra as situações de uma suposta tarifa social para famílias em situações mais vulneráveis financeiramente. Quando eu falei das hipóteses, eu falei que se a gente utilizar hoje a mesma estrutura em relação à parte de água e esgoto do município, normalmente, quando é Copasa, sempre tem a tarifa social prevista. Quando não é Copasa, a gente pode criar uma tarifa social. A gente tem sim que criar uma tarifa social, ela vai estar prevista na nossa estrutura tarifária de cobrança de resíduos sólidos, até porque dentro da Lei 14.026 fala que além da cobrança, ela tem que considerar o tipo de coleta, a frequência de coleta, ela também dá a obrigatoriedade da gente considerar a situação socioeconômica do usuário. Então, se a gente vai considerar através da capacidade de pagamento, que é o que a gente faz dentro do estudo, a gente tem que ver também a situação dessas famílias vulneráveis e a gente vai ter que fazer os critérios para enquadramento dessas famílias dentro dessa tarifa específica para resíduos sólidos. Então, como hoje em água e esgoto, todos os estudos tarifários têm contemplado a questão da tarifa social, na de resíduos sólidos não vai ser diferente. Eu não enfatizei muito essa parte mesmo, porque eu falei sobre a estrutura tarifária de água e esgoto e falei que vai depender do contexto de cada município. Mas todos os municípios vão ter uma tarifa social para a parte de resíduos sólidos, mas ela vai depender realmente da estrutura tarifária que a gente vai escolher. Então, não é que isso não seja importante, mas isso é uma coisa que vai ficar mais para o final do estudo a gente discutir. Porque, igual, por exemplo, trabalho em alguns municípios hoje, se a gente considerar os usuários inscritos no cadastro único do governo, como os usuários que são
os que vão receber essa tarifa social, a gente teria 50% da cidade, talvez, recebendo uma tarifa social. E a gente não teria condição de custear isso com os outros usuários para a gente conseguir prestar o serviço de maneira correta. Então, a gente colocou alguns outros critérios. Por exemplo, ele tem que estar inscrito no CadÚnico e tem que ser beneficiário do programa Bolsa Família. Então, isso também vai depender do município e da situação do município. Então, a gente faz a capacidade de pagamento para a gente ver quanto que aquela tarifa vai comprometer da renda do usuário. Isso daí é um aspecto que a gente faz em todos os estudos tarifários, porque existem, né, algumas orientações, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que fala que o comprometimento da renda familiar na parte do saneamento básico, ela tem que ser em torno de 5%. Então, com água, esgoto e resíduos sólidos, a gente tem que ter um comprometimento em torno de 5% da renda familiar. Então, a gente vai ter que também enquadrar esses usuários vulneráveis para que a renda familiar dele se enquadre nessa capacidade de pagamento. Então, a gente vai conseguir fazer isso de acordo com a situação de cada município. Então, a gente vai ter que verificar isso. Mas, com certeza, isso vai ter previsto dentro do estudo tarifário, muito bem colocado, José Messias. É uma preocupação que a gente tem. A gente tem que fazer uma tarifa, a gente tem que fazer o atendimento da lei, a gente tem que prestar o serviço de forma correta, mas a gente tem que possibilitar que todos os usuários tenham acesso a esse serviço, que é o principal ponto da lei, né? Que a gente universalize o acesso ao serviço. Então, não adianta a gente fazer uma tarifa e a gente não conseguir incluir algum usuário por falta de pagamento. Então, é importante que a gente contemple isso sim, e está no nosso planejamento de estudo tarifário fazer essa parte mesmo da tarifa social. Luísa, ficou um questionamento da Lilian lá atrás, mas praticamente igual ao da Jéssica. Ela falou assim, minha dificuldade é definir o que deve ou não estar na última planilha, porque o PPA é enorme. Então, o PPA, ele é muito grande, mas o PPA que é direcionado à parte de resíduos sólidos, né? Aí, o PPA, normalmente, nos próximos 4 anos, a gente precisa de identificar tudo que está no PPA que é destinado a essa questão do resíduos sólidos. Num cenário ideal, o PPA deveria estar contemplando o que está previsto no plano e o orçamento deveria estar contemplando o que está previsto no PPA. Teria que estar, os 3 documentos, né, deveriam estar conversando entre eles em relação a essa parte de saneamento básico, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, a gente vai utilizar como documento padrão o Plano Municipal de Saneamento Básico. O município não tem o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, nem o Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente precisa daquela planilha comprovada pelo PPA ou pelo orçamento. Então, a gente precisa que seja encaminhado do PPA só a parte que contempla a parte de resíduos. A gente não precisa das outras dotações orçamentárias da prefeitura, a gente precisa só dessa parte. Então, em relação à dúvida, eu acredito que seja mais ou menos nesse cenário que a gente está trabalhando. A gente deu aquela planilha para a gente conseguir fazer alguma coisa mais direcionada em relação ao investimento, e ela tem que estar comprovada por algum documento contábil válido, ou pelo aquele outro contexto que a gente falou, que é um ofício de encaminhamento assinado pelo técnico responsável pelo CREA, pelo Poder Executivo, e comprovado pelo PPA ou pelo orçamento, ou comprovado por outros orçamentos que podem ser feitos, né? Orçamentos que eu falo cotações em relação àquele projeto específico ou àquele material específico. Ok. Gente, mais alguma questão para a gente poder finalizar? Ô, Luísa, creio que a gente pode acabar, porque não tem mais questionamento algum. Então, com certeza, no decorrer, né, do levantamento de documentos, o pessoal vai começar a ter questionamentos. Igual eu falei, eu estou à disposição pelo WhatsApp, por aquele e-mail também que eu disponibilizei, para a gente tirar dúvidas em relação aos documentos que podem ser encaminhados. E
No mais, eu quero agradecer a atenção de todos e me colocar, como falei, à disposição para as dúvidas para a gente conseguir construir, né, o estudo tarifário realmente de acordo com a situação de cada município e que a gente possa, de fato, conseguir universalizar a questão do saneamento básico como um todo, tanto na parte de água e esgoto quanto na parte de resíduos sólidos. Mas, no mais, é isso. Tá, joia. Nós agradecemos e vamos aí trabalhar bastante nesses próximos 3 meses aí e meio. E agradeço também a presença de todos os técnicos aí dos municípios e estamos aqui no consórcio à disposição para qualquer dúvida. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, gente.